Olá, saudações, namastê, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então as dicas de leitura, né, sobre literatura tibetana e literaturas que falam do Tibete, né, literaturas que têm um cenário tibetano, ou seja, que acontece no Tibete, não necessariamente literatura tibetana. Então nós vamos falar do autor espanhol, Javier Moro, e de um inglês, que é o Tom Martin. Então, as ambiências, os enredos giram lá no topo do mundo, né? Acontece lá no topo do mundo, mas só dá um panorama geral, né? Tem dois vídeos aí que eu comento esse livro aqui, que é o Papoulas Vermelhas, que a gente tem uma narrativa em primeira pessoa de um filho de um chefe Maishi, lá no topo do mundo, né? O Tibete. E aqui, assim, é interessante o personagem na primeira pessoa, que todo mundo considera um idiota, só que ele tem altas sacadas, né? E as pessoas falam perto dele as coisas e ele reproduz, olha, né? Fica sempre esmado. E é interessante porque ele mostra como é que funciona o equilíbrio de poder entre os monges, né, que é o poder religioso, e o poder dos líderes tribais ali, né, as clãs, nesse período em que teve uma certa independência no Tibete, né? Então foi entre 1912 e 49-50, porque em 49-50 as forças maoístas, né, o Exército Vermelho, venceram os nacionalistas, os chineses brancos, né, podemos dizer assim, e aí invadiram também o Tibete, né? Lembrar que as forças nacionalistas tiveram apoio das forças dos líderes tibetanos, né? E aí depois, obviamente, os maoístas vão se vingar, né? Vão anexar como província o Tibete. Hoje em dia o Tibete, desde os anos 50, é uma província ali, é parte da soberania chinesa, né? A República Popular da China. Muito bem, então esse livro aqui vai contar então as peripécias, né, assim, da vida desse jovem, mostrando que a família dele ficou rica com o plantio da papoula. Esses líderes tribais faziam, né, feudais também, né, podemos dizer assim, é um sistema feudal, feudalismo, eles faziam acordo com esse governo nacionalista, né, enquanto o governo nacionalista estava brigando com os comunistas, né. Não tinha ainda, esse governo nacionalista não tinha condições de anexar o Tibete, então eles negociavam, né, subornavam os chefes, colocavam um chefe contra outro, né? E aí a família desse jovem aqui vai ficando rica, e a gente mostra que em vários momentos forças do Tibete ajudando a combater as forças maoístas. E enquanto os nacionalistas, né, perderam para os maoístas, fugiram lá para a ilha de Formosa, né, Taiwan, e uma parte fugiu ali para o Tibete e fugiu para a Índia, né? Então essas forças nacionalistas. Então ele vai mostrando essa confusão na família, né? Então os líderes feudais lá ficaram com inveja do pai, né? O chefe aqui, porque começou a plantar essas papoulas. A papoula era vendida para os chineses, né? E essa papoula depois foi transformada em ópio, né? Lembra das guerras do ópio que teve lá, né, no século XIX na China, etc. Então é interessante porque ele vai mostrando então esse equilíbrio de poder que tinha. Então os monges tinham ali uma certa teocracia, né, porque era o poder religioso, mas os líderes tribais, feudais, podemos dizer assim, né, que tinham as armas, que tinham as propriedades, os senhores mesmo, né, dono de servos, escravos, né. Então vai mostrando as condições realmente, e não tinha essa modernização que tem hoje. Muito bem, a China, quando invade o Tibete e traz essa modernização, vai combater os monges, né? Então vai atacar os monges que nem eram assim, né? O poder central tinha o poder, obviamente, religioso, que é importante, mas isso fortaleceu os monges, tanto que a resistência dos monges hoje é maior, né? E quando mais eles tentam destruir os monges, mais, né? Você vê que cresce mais, né? O respeito pelos tibetanos, né? Os monges tibetanos. Então mostra que essa ideia de atacar a religião, né, não deu certo, né? Não deu certo. Então eles realmente, vamos considerar que a China trouxe modernização, né, ampliou a região, né, porque realmente era um lugar muito atrasado assim, em termos, né, feudais, né, era feudal, né, mas a China realmente trouxe uma certa modernização para o país, mas a que preço, né, porque aí mostra, a gente vai ver um outro livro aqui, mostra a que preço que foi, né, essa modernização, né? Na verdade está acontecendo, a gente vai ver no próximo livro aqui, está acontecendo no sentido, a China está transformando o Tibete num pedaço da China, né? Então está tendo a destruição da cultura chinesa, da cultura tibetana, sendo substituída pela chinesa, né? Então daqui a pouco vai ter mais chinês que tibetano no Tibete, vai acontecer isso, né? Em breve nós teremos mais chineses que tibetanos. E será que vai ter, né? E toda essa cultura tibetana se perdendo, né? Então aqui
esse livro interessante vai mostrando a importância desses líderes espirituais, mas que ficaram mais importantes ainda, igual o Dalai Lama, né, que depois de 59 foi para a Índia, depois o próximo livro vai mostrar isso. Esses líderes ficaram mais importantes, né, porque justamente... E aí quando, né, o Exército Vermelho derrotou o Exército Nacionalista em 49, eles invadiram o Tibete e se vingaram. Vocês ajudaram aí os brancos, os nacionalistas, né? Então, e aí eles não negociaram, né? Os nacionalistas negociaram. Então, esse período de trégua, de independência do Tibete, de 1912 a 49, 50, porque os nacionalistas não conseguiram dominar, né, esses líderes locais lá, feudais, né? Mas em 49, 50, 51, aí sim as tropas chinesas invadiram o Tibete. Muito bem. Aí o que aconteceu? Então, esse é um resumão aqui desse livro. E aqui vamos então para a literatura espanhola. Literatura espanhola, As Montanhas de Buda, do Javier Moro. Esse livro, eu notei aqui a data dele, ó, de 97, no Brasil 2010, né? Então ele é de 97, no Brasil 2010, vai contar a história de duas, eu não sei se são as fotos das duas monjas, né? As monjas aqui tibetanas, mas a ideia é ilustrar isso. Ele conta a história de duas, né? Eu imagino que ele mistura um pouco de ficção histórica, porque tem muita coisa histórica aqui realmente conferir. Né? Esse aqui é mais literário histórico, né? Realmente tudo que eu conferi aqui, as famílias eu não sei se existiram, então deve ser ficção, mas muita coisa histórica que bateu, né? Esse aqui também parece a mesma coisa, um pouco de ficção, um pouco de história. Tem, né, relatos dele aqui mais focados no Dalai Lama, né? Inclusive tem um autor aqui com o Dalai Lama lá na Índia. Então ele vai mostrando como é que foi esse processo, né, de dominação do Tibete nos anos 50. Né? Então, primeiro negociaram, foram invadindo, né, foram tomando as terras e foram destruindo a tradição do local. Né? Interessante que para o budismo o mundo é de impermanência, né, instável. Né? Então, ainda mais para o budismo tibetano, o importante é manter uma certa tradição. Então a tradição que é importante, né? Já que tudo está em permanência, tudo vai passar mesmo, tudo é efêmero. Então essa ideia de manter uma tradição, e essa tradição está se perdendo, né? Porque o governo chinês cismou, né, que para anexar a região tem que destruir os mosteiros, né? Destruir vários mosteiros, né? Vários mosteiros foram destruídos e o mundo ficou assistindo, né? Então a China recebeu carta branca, ninguém fez nada, né? O povo tibetano está sofrendo esse genocídio cultural, né? E agora também étnico, né? Porque está crescendo, tem mais crianças chinesas do que tibetanas, né? Então vários partos interrompidos, é um assunto seríssimo que ele coloca aqui, né? Assim, de um genocídio não só cultural, porque os mosteiros estão sendo fechados, a língua tibetana não é mais ensinada. Imagina todo um conhecimento esotérico que está sendo perdido dentro do budismo tibetano. O pessoal fica falando de teosofia, Blavatsky, kardecismo, espiritismo, né? Encarnação, reencarnação, né? Mas tudo isso veio do budismo e do budismo tibetano. Né? Então, ou seja, a fonte está lá, né? Bibliotecas imensas que estão lá sendo descobertas, né? E quem que vai ler, né? Já que está se perdendo esse conhecimento dos mosteiros, né? E a língua tibetana, né? Então esse livro aqui está mostrando a condição, né, das mulheres lá na China, né? Então é uma morte cultural, estão destruindo a cultura tibetana, substituindo pela chinesa, e também a população chinesa está maior que a população tibetana. Então vai ter mais chineses que, né? Sei que essa questão de controle de natalidade já tem na China total, né? País China. Que, por exemplo, essa condição das mulheres, a gente vê nesse livro aqui da Xinran, né? Acho que eu falei em algum momento da literatura chinesa, que esse livro já faz a denúncia disso, né? Ou seja, a condição das mulheres na China, que era bem pior antes, né? Na época feudal era bem pior, que as mulheres tinham até o pé mutilado, né? Amarravam os pés das mulheres, não podiam andar direito, né? Coisa assim. Então é absurda, a condição das mulheres é absurda, né? Então, ou seja, há uma melhora, há uma modernização, né? Inegável, mas a que preço? Né? A que preço que os tibetanos estão pagando? E aqui a condição das mulheres já é difícil na China, leiam esse livro, a condição, né, das mulheres na China já é difícil, né? Então imagina para as tibetanas, né? Então essa questão que ele mostra aqui, e piorou depois de 59, né? Que aí realmente a China tomou conta mesmo, né? O Dalai Lama foi exilado. E em 89 teve outro manifesto lá, teve, né, outros protestos, né, revoltas, rebeldias lá. Em 89 teve aquela época do massacre na Paz Celestial, em 89. Então todo mundo achou que ia cair a China, né, o governo comunista, igual caiu lá na União Soviética.
no leste europeu, mas não caiu, né? Não caiu, a China está até hoje, e o Tibete dominado pela China e o Dalai Lama exilado, né, o governo de exílio lá na Índia. Então está aqui essa imagem, né, novamente o Dalai Lama com o autor. Então é um livro mais de denúncia, vai contar a história, né, das aventuras, né, assim, as peregrinações do Dalai Lama lá no país dele e a fuga a pé, né, porque as montanhas não tinha, a pé e algum animal lá, um cavalo, né, não tem condição, os terrenos são totalmente assim, é impossível fazer estrada, né? Então, geralmente essas fugas que eles fizeram ali, essas peregrinações, porque é um lugar de turismo de fé, né? Igual ao norte da Espanha, né? Igual ao Oriente Médio, Jerusalém, Meca, é um local de peregrinação de fé. Então as pessoas vão lá para o Alto Tibete, né? Igual tem aquele filme lá, Os 7 Anos do Tibete, né? Tem referência também a isso, que é aquele austríaco, né? Que estava com o exército nazista, que foi fazer alpinismo lá no topo do mundo, né? Então é interessante que mostra, né, essa denúncia, né? É interessante justamente mostrar que o mundo, né, é uma denúncia que ele mostra aqui, como por exemplo fazem as tibetanas trabalharem com abate de animais, os budistas não abatem animais, né? São contra isso. Então é tão brutal como forçar lá, né? Os nazis fizeram, os nazis fascistas fizeram com os judeus, em obrigar os judeus a cremarem os seus mortos, né? Ou seja, os judeus enterram os mortos, os judeus não cremam, quem crema é os hindus, né? Então, mostra o absurdo da coisa, né? Obrigarem os budistas a, por exemplo, a trabalhar com abate de animais, né? Consumir animais. Então é um livro assim pesado, né? Agora, uma outra dica, quem quer mais uma coisa meio Dan Brown, né? Vou falar em breve do Dan Brown, essa semana ainda. Quem quer uma coisa assim mais trilha de aventura, espionagem, né? Descobrir quem sumiu, quem apareceu. Então tem esse livro aqui, que é o Reino, que aí já é do inglês Tom Martin, né? Esse é mais leve no sentido assim, não tem um peso literário do Papoulas, não tem essa questão de denúncia, que é dessas monjas, né, que foram presas e torturadas. Aqui não, aqui já é uma jornalista americana, né, a Nancy Kelly, tem 30 anos, do Tribune, né, Tribune Nova York, vai substituir um colega lá em Delhi, Nova Delhi, né, na Índia, e esse colega sumiu. É um alemão, né, chamado Anton Herzog, e ele vai fazer pesquisas lá no Tibete, né? Ele se converteu à causa tibetana, porque ele viu lá os monges se incendiando, né? Tem essas fotos, as fotos dos monges botam fogo, coisa absurda. E aí ele muda de lado, então ele passa a militar pela causa tibetana e vai lá no Tibete. Então esse livro vai contar duas histórias ao mesmo tempo. Vai contar a história desse jornalista que virou fã dos tibetanos, subindo, tentando entrar lá, descobrir o que está acontecendo, né? Na verdade, porque os chineses estão maquiando os dados. Se você for lá com guia chinês, vão te levar os lugares bonitos, não vai te mostrar, né, o que eles estão fazendo lá. Aí ele vai contar então histórias da invasão do Tibete nos anos 50, 59, né? Os mosteiros, como é que os mosteiros são atacados, os monges são atacados, né? Toda essa cultura se perdendo, né? E apesar que tem chineses que estão revoltados com isso, porque sabem do valor cultural. Então, assim, tem os chineses comunistas lá do alto escalão que querem eliminar o Tibete. Isso é coisa de feudal, isso é coisa de xamanismo, coisa de pagãos, né? É uma certa arrogância do ateísmo comunista aqui, né? Já que é um partido comunista, né? Religião ópio do povo. E aí eles não entendem, né, que quanto mais eles perseguem os monges, mais perseguem os religiosos, mais forte fica, né? Mais forte fica a religião. Não adianta perseguir a religião, né? Eles querem modernizar o Tibete, vão modernizar o Tibete, né? Vão organizar o governo, mas não impondo, né, a China a goela abaixo, né? A ideologia comunista goela abaixo. Então isso né, é igual se os comunistas tomassem. Imagina os comunistas tomarem poder no país ocidental e abolirem a religião. Não vai dar certo, né? Imagina os comunistas tomam poder no país ocidental e não tem mais cristianismo. Não vai dar certo, né? Muito bem, e aí esse livro vai contar então essas duas histórias. A Nancy está envolvida nisso, acusada de espionagem. Ela vai procurar então esse colega aí, o Herzog, né? É bem Dan Brown isso aqui, mistura ficção com história, né? E aí vai entrar um monte de coisa. Estou procurando Shangri-La, né? Ou então Shambhala, né? Shambhala, onde reina o rei do mundo. Essas coisas assim que tem bem na teosofia também, né? Aquele negócio lá dos livros sagrados, doutrinas secretas, né? E aí vai entrar um monte de coisa aqui, a questão do mundo subterrâneo, a Agartha, né? A questão da Thule, que é uma organização, uma fraternidade, né? A Thule, inclusive influenciou lá os nazis, né? Que usavam o símbolo da suástica. Lembrar que o símbolo da suástica é milenar lá na cultura hinduísta, né? Então, budista também, jainista. E aí os nazis fascistas, mudaram o giro da suástica e virou símbolo,
né? Triste símbolo que a gente conhece aí. E aí, esses dados, vamos mostrar o celular, né? Sempre o celular toca nessa. Esses dados aí de 7 anos no Tibete, é um filme, vou até deixar aqui no link, né? Ou na descrição aí, o filme 7 anos no Tibete, é um filme interessantíssimo, para mostrar isso, né? Essas aventureiros, turismo de fé lá no Tibete, né? Então, quem gosta de Dan Brown vai gostar aqui, né? E conhecer também esses detalhes assim, né, da vida no topo do mundo, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.